Olá, mulheres lindas, cheias de Deus. Bom, eu quero deixar uma palavra ao seu coração que o Senhor tem falado muito comigo nesses últimos dias, a respeito da importância de entendermos a vontade de Deus para nossas vidas, para que dessa forma nós saibamos passar pelos dias difíceis e desafiadores. A palavra de Deus nos diz em Isaías 43, versículo 44 do versículo 2, parte B em diante. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. É tão interessante porque a palavra de Deus nos traz uma série de promessas e uma série de afirmações que nós não precisamos ter medo, que nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor, que nós devemos aquietar o nosso coração, que a bênção do Senhor está repousada sobre nós, que o Senhor tem nos guardado de todo mal. Só que quando nós olhamos para a realidade, parece que muitas vezes nós somos confrontadas com coisas que destoam das verdades bíblicas. Quando você pensa, a bênção do Senhor está sobre mim, só que você vê uma pandemia global, mundial como essa, chegando até nós também no nosso país, e talvez você está sendo afetada por alguns problemas familiares que isso trouxe, uma diminuição na renda, um fechamento de um negócio ou um quase fechamento de um negócio, uma necessidade de se reinventar para que a renda familiar não fique prejudicada, talvez uma crise familiar conjugal surgiu, talvez os filhos em casa trouxe uma série de mudanças. Eu não sei qual é a sua realidade, como você tem enfrentado esses dias difíceis, mas o que eu quero encorajar você a crer nesse momento é que não importa as circunstâncias. A palavra do Senhor ela é verdade e ela é absoluta. O que nós precisamos entender é que existem momentos na nossa vida em que nós somos desafiadas a colocar a nossa fé em prática, porque esses momentos destoam totalmente daquilo que Deus tem para nós. A crise, a ventania, a tempestade, ela não é uma posição permanente na sua vida, na sua história. A crise, a tempestade, a circunstância ruim, a tragédia, o divórcio, a crise conjugal, não é um momento permanente. Eu me emociono a falar isso. Porque quantas vezes eu já vivi situações na minha vida em que eu achava que era o fim, que não tinha possibilidade de vir em dias melhores. Eu me lembro na minha adolescência de passar numa situação muito difícil, emocionalmente falando. Tinha por volta de 16, 17 anos. E eu falava com o Espírito Santo de Deus, eu falava, Espírito Santo de Deus, a sensação que eu tenho é que mesmo que o Senhor entre hoje na minha vida e mude toda essa circunstância, mude a minha história, arranque essa tristeza que está no meu coração, mude essa circunstância que me deixou tão triste. A sensação que eu tenho é que mesmo que tudo se modifique, as feridas, as sequelas serão tão profundas que não vai ter mais sentido, significado. Parece que não importa quantos dias felizes virão após esse momento, mas a sensação que eu tinha é que aquilo não iria ser suficiente. E olha, uma coisa eu aprendi. Não importa quão profunda é a ferida e quão dolorosa, não importa. Nada como um pouquinho de paciência, nada como um pouquinho de tempo, de fé e o bálsamo curador do Senhor se fazendo presente na sua vida. Coloca tudo no seu devido lugar de tal maneira que quando você olha para trás, você pode até lembrar com alguma sensibilidade daquele momento difícil, mas não dói mais. Não é mais uma ferida aberta, e sim uma ferida cicatrizada. Então eu quero te dizer que hoje você está olhando para algumas circunstâncias e não vê
talvez possibilidade de mudança, de solução. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha através do tempo. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. O tempo do Senhor, ele é perfeito. E nós temos que confiar nisso, que o tempo dele é perfeito para nós. Se hoje essa situação não está muito desejável, né? Se você está vivendo uma tempestade, quero te dizer que um dia os discípulos também se encontraram com uma grande tempestade no barco, as ondas quase atracando o barquinho deles, grandes trovões que atormentavam, enfim. Jesus estava ali na proa do barco a dormir, estava presente. Uma grande tempestade na sua vida não quer dizer que Jesus não está com você. Uma grande tempestade na sua vida, um momento de deserto emocional, onde você talvez por alguns dias, instantes, semanas e meses olha para a sua realidade, por mais que a sua fé esteja firmada no Senhor, mas por algum motivo o sentido da sua vida, o sentido da sua existência fica invisível, né? Muitas vezes através de alguma decepção, uma crise financeira, conjugal. As crises, elas vêm modificar a nossa identidade. Elas vêm testar quem somos e muitas vezes nos fazer desacreditar que somos capazes, que somos valiosos, importantes. Um casamento em crise ou um divórcio, ele vem colocar em xeque toda a sua sabedoria, toda a sua beleza, todo o seu potencial como mulher, porque você pensa, olha, se eu realmente fosse uma mulher sábia, uma mulher eficiente, uma mulher bonita e desejável, por que o meu marido me deixaria? Mas pense também que nós podemos sim edificar o nosso lar, mas nós não somos responsáveis pelo sentimento do outro. E tem muitos casamentos que fracassam justamente pela dureza do coração do marido. E temos que ter sabedoria para administrar. Entender que nós não temos culpa de tudo. E entender que nós somos frágeis e precisamos de Deus. Que Jesus está no barco mesmo quando a tempestade açoita e tenta nos assustar. A única coisa que eu posso te dizer é: a tempestade virá para todo e qualquer barco. Não importa a intensidade. E é interessante pensar também que Deus se importa com a sua dor. Não importa o quanto a dor da sua vizinha é maior que a sua. Não importa o quanto a história da sua pastora ou de uma pessoa que você admira seja muito mais trágica do que a sua. Talvez a sua dor é porque você se sente uma mãe incapaz, sem sabedoria. Talvez a sua dor é de um abandono, é de um acontecimento da infância que você não consegue esquecer. Talvez a sua dor é de não se sentir amada pelo seu marido ou por algum motivo ver seu casamento em crise. Talvez a sua dor, eu não sei qual é a sua dor. Não importa se é pequena ou grande, se para os outros é banal. Deus se importa com a sua dor. É sua. Nada é mais importante daquilo que é seu. Porque a dor do outro pode ser grande, mas é do outro. A sua pode ser pequena relativamente ao do outro, mas é sua e Deus se importa com os detalhes. E Ele está pronto para curar a sua dor. Ele está pronto para entrar no vazio existencial que as crises da vida fizeram você entrar. Ele está pronto para reconstruir a sua identidade. E a qualquer momento ele vai acordar. Ele vai acordar no meio da tempestade, olhar para aqueles discípulos medrosos e dizer: eita, vocês são meninos, homens de pequena fé mesmo, né? Eu tô aqui, vocês com medo desse ventinho. Acalma-se, vento. Aquieta-te, mar. E mais uma vez aqueles discípulos ficam espantados e dizendo: quem é esse? Que até as ondas e o mar e o vento lhe obedecem. Esse é Jesus. Aquele que tem todo o poder de aplacar qualquer tempestade na nossa vida. Essa pandemia, ela veio checar e testar muitas coisas em nós. Mas ela não é a primeira, nem será a última tempestade
em que o Senhor estará presente e acalmará na sua vida. Creia que o amor do Senhor te alcança em todas as circunstâncias. Não importa o que os seus sentimentos dizem, não acredite neles. O nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas, diz a palavra de Deus. Creia e declare na palavra do Senhor que não importa quão agressiva seja a tempestade, Ele sempre fará presente e acalmará esse bravio mar. Um grande abraço. Que Deus esteja fortalecendo a sua fé. Fiquem com Deus.